canal, o mensageiro não é importante, mas sua curtida é. Curta, inscreva-se e compartilhe cultura. Deixe livros que gostaria de ouvir nos comentários. Obrigado pela preferência, a Sereníssima República, Machado de Assis. Meus senhores, antes de comunicar-vos uma descoberta, que reputo de algum lustre para o nosso país, deixai que vos agradeça a prontidão com que acudisseis ao meu chamado. Sei que um interesse superior vos trouxe aqui, mas não ignoro também, e fora ingratidão ignorá-lo, que um pouco de simpatia pessoal se mistura à vossa legítima curiosidade científica. Oxalá possa eu corresponder a ambas. Minha descoberta não é recente, data do fim do ano de 1876. Não a divulguei então, e, a não ser o Globo, interessante diário desta capital, não a divulgaria ainda agora, por uma razão que achará fácil entrada no vosso espírito. Esta obra de que venho falar-vos, carece de retoques últimos, de verificações e experiências complementares. Mas o Globo noticiou que um sábio inglês descobriu a linguagem fônica dos insetos, e cita o estudo feito com as moscas. Escrevi logo para a Europa e aguardo as respostas com ansiedade. Sendo certo, porém, que pela navegação aérea, invento do padre Bartolomeu, é glorificado o nome estrangeiro, enquanto do nosso patrício mal se pode dizer lembrado dos seus naturais, determinei evitar a sorte do insigne voador, vindo a esta tribuna, proclamar alto e bom som, a face do universo, que muito antes daquele sábio, e fora das Ilhas Britânicas, um modesto naturalista descobriu coisa idêntica e fez com ela a obra superior. Senhores, vou assombrar-vos, como teria assombrado Aristóteles, se lhe perguntasse, credes que se possa dar um regime social às aranhas? Aristóteles responderia negativamente, com vós todos, porque é impossível crer que jamais se chegasse a organizar socialmente esse articulado arisco, solitário, apenas disposto a trabalho, e dificilmente ao amor. Pois bem, esse impossível filo eu. Ouço um riso, no meio do sussurro de curiosidade. Senhores, cumpre vencer os preconceitos. A aranha parece-vos inferior, justamente porque não a conheceis. Amais o cão, prezais o gato e a galinha, e não advertis que a aranha não pula nem ladra como o cão, não mia como o gato, não cacareja como a galinha, não azune nem morde como o mosquito, não nos leva o sangue e o sono como a pulga. Todos esses bichos são o modelo acabado da vadiação e do parasitismo. A mesma formiga, tão gabada por certas qualidades boas, dá no nosso açúcar e nas nossas plantações, e funda sua propriedade roubando a alheia. A aranha, senhores, não nos aflige nem defrauda, apanha as moscas, nossas inimigas, fia, tece, trabalha e morre. Que melhor exemplo de paciência, de ordem, de previsão, de respeito e de humanidade. Quanto aos seus talentos, não há duas opiniões. Desde Plínio até Darwin, os naturalistas do mundo inteiro formam um só coro de admiração em torno desse bichinho, cuja maravilhosa teia vassoura inconsciente do vosso criado destrói em menos de 1 minuto. Eu repetiria agora esses juízos, se me sobrasse tempo, a matéria, porém, excede o prazo, sou constrangido a abreviá-la. Tenho-os aqui, não todos, mas quase todos, tenho, entre eles, esta excelente monografia de Buchner, que com tanta subtileza estudou a vida psíquica dos animais. Citando Darwin e Buchner, é claro que me restringe a homenagem cabida a dois sábios de primeira ordem, sem de nenhum modo absolver, e as minhas vestes o proclamam, as teorias gratuitas e errôneas do materialismo. Sim, senhores, descobri uma espécie araneida que dispõe do uso da fala, coligi alguns, depois muitos dos novos articulados, e organizei-os socialmente. O primeiro exemplar dessa aranha maravilhosa apareceu-me no dia 15 de dezembro de 1876. Era tão vasta, tão colorida, dorso rubro, com listras azuis, transversais, tão rápida nos movimentos, e às vezes tão alegre, que de todo me cativou a atenção. No dia seguinte vieram umas 3, e as 4 tomaram posse de um recanto de minha chácara. Estudei-as longamente, achei-as admiráveis. Nada, porém, se pode comparar ao pasmo que me causou a descoberta do idioma araneida, uma língua, senhores, nada menos que uma língua rica e variada, com a sua estrutura sintáxica, os seus verbos, conjugações, declinações, casos latinos e formas onomatopeicas, uma língua que estou gramaticando para uso das academias, como fiz sumariamente para meu próprio uso. E filo, notai bem, vencendo dificuldades espérrimas com uma paciência extraordinária.
20 vezes desanimei, mas o amor da ciência dava-me forças para remeter a um trabalho que, hoje declaro, não chegaria a ser feito 2 vezes na vida do mesmo homem. Guardo para outro recinto a descrição técnica do meu aracnide, e a análise da língua. O objeto desta conferência é, como disse, ressalvar os direitos da ciência brasileira, por meio de um protesto em tempo, e, isto feito, dizer-vos a parte em que reputo a minha obra superior à do sábio de Inglaterra. Devo demonstrá-lo, e para este ponto chamo a vossa atenção. Dentro de um mês tinha comigo 20 aranhas, no mês seguinte 55, em março de 1877 contava 490. 2 forças serviram principalmente à empresa de as congregar, o emprego da língua delas, desde que pude discernir um pouco, e o sentimento de terror que lhes infundi. A minha estatura, as vestes talares, o uso do mesmo idioma, fizeram-lhes crer que era eu o deus das aranhas, e desde então adoraram-me. E vede o benefício desta ilusão. Como as acompanhasse com muita atenção e miudeza, lançando em um livro as observações que fazia, cuidaram que o livro era o registro dos seus pecados, e fortaleceram-se ainda mais na prática das virtudes. A flauta também foi um grande auxiliar. Como sabeis, ou deveis saber, elas são doidas por música. Não bastava associá-las, era preciso dar-lhes um governo idôneo. Hesitei na escolha, muitos dos atuais pareciam-me bons, alguns excelentes, mas todos tinham contra se o existirem. Explico-me. Uma forma vigente de governo ficava exposta a comparações que poderiam amesquinhá-la. Era-me preciso, ou achar uma forma nova, ou restaurar alguma outra abandonada. Naturalmente adotei o segundo alvitre, e nada me pareceu mais acertado do que uma república, a maneira de Veneza, o mesmo molde, e até o mesmo epíteto. Obsoleto, sem nenhuma analogia, em suas feições gerais, com qualquer outro governo vivo, cabia-lhe ainda a vantagem de um mecanismo complicado, o que era meter à prova as aptidões políticas da jovem sociedade. Outro motivo determinou a minha escolha. Entre os diferentes modos eleitorais da antiga Veneza, figurava o do saco e bolas, iniciação dos filhos da nobreza no serviço do Estado. Metiam-se as bolas com os nomes dos candidatos no saco, e extraía-se anualmente um certo números, ficando os eleitos desde logo aptos para as carreiras públicas. Este sistema fará rir aos doutores do sufrágio, a mim não. Ela exclui os desvarios da paixão, os desasos da inépcia, o congresso da corrupção e da cobiça. Mas não foi só por isso que o aceitei, tratando-se de um povo tão exímio na fiação de suas teias, o uso do saco eleitoral era de fácil adaptação, quase uma planta indígena. A proposta foi aceita. Sereníssima República pareceu-lhes um título magnífico, roçagante, expansivo, próprio engrandecer a obra popular. Não direi, senhores, que a obra chegou à perfeição, nem que lá chegue tão cedo. Os meus pupilos não são os solares de Campanella ou os utopistas de Imoros, formam um povo recente, que não pode trepar de um salto ao cume das nações seculares. Nem o tempo é operário que ceda a outro a lima ou ao avião, ele fará mais e melhor do que as teorias do papel, válidas no papel e mancas na prática. O que posso afirmar-vos é que, não obstante as incertezas da idade, eles caminham, dispondo de algumas virtudes, que presume essenciais à duração de um Estado. Uma delas, como já disse, é a perseverança, uma longa paciência de Penélope, segundo vou mostrar-vos. Com efeito, desde que compreenderam que no ato eleitoral estava a base da vida pública, trataram de o exercer com a maior atenção. O fabrico do saco foi uma obra nacional. Era um saco de 5 polegadas de altura e 3 de largura, tecido com os melhores fios, obra sólida e espessa. Para compô-lo foram aclamadas 10 damas principais, que receberam o título de Mães da República, além de outros privilégios e foros. Uma obra-prima, podeis crê-lo. O processo eleitoral é simples. As bolas recebem os nomes dos candidatos, que provarem certas condições, e são escritas por um oficial público, denominado das inscrições. No dia da eleição, as bolas são metidas no saco e tiradas pelo oficial das extrações, até perfazer o número dos elegendos. Isto que era um simples processo inicial na antiga Veneza, serve aqui ao provimento de todos os cargos. A eleição fez-se a princípio com muita regularidade, mas, logo depois, um dos legisladores declarou que ela fora viciada, por ter entrado no saco 2 bolas com o nome do mesmo candidato. A Assembleia verificou a exatidão da denúncia, e decretou que o saco, até ali de 3 polegadas de largura, tivesse agora 2, limitando-se a capacidade do saco,
Restringia-se o espaço à fraude. Era o mesmo que suprimir-la. Aconteceu, porém, que na eleição seguinte, um candidato deixou de ser inscrito na competente bola. Não se sabe se por descuido ou intenção do oficial público. Este declarou que não se lembrava de ter visto o ilustre candidato, mas acrescentou nobremente que não era impossível que ele lhe tivesse dado o nome. Neste caso não houve exclusão, mas distração. A Assembleia, diante de um fenômeno psicológico inelutável, como é a distração, não pôde castigar o oficial, mas, considerando que a estreiteza do saco podia dar lugar a exclusões odiosas, revogou a lei anterior e restaurou as 3 polegadas. Nesse ínterim, senhores, faleceu o primeiro magistrado, e 3 cidadãos apresentaram-se candidatos ao posto, mas só 2 importantes, Azerote e Magog, os próprios chefes do Partido Retilíneo e do Partido Curvilíneo. Devo explicar-vos estas denominações. Como eles são principalmente geômetras, é a geometria que os divide em política. Uns entendem que a aranha deve fazer as teias com fios retos, é o Partido Retilíneo. Outros pensam, ao contrário, que as teias devem ser trabalhadas com fios curvos, é o Partido Curvilíneo. Há ainda um terceiro partido, misto e central. Com este postulado, as teias devem ser urdidas de fios retos e fios curvos, é o Partido Reto Curvilíneo, e finalmente, uma quarta divisão política, o Partido Anti-Reto Curvilíneo, que fez tabula rasa de todos os princípios litigantes, e propõe o uso de umas teias urdidas de ar, obra transparente e leve, em que não há linhas de espécie alguma. Como a geometria apenas poderia dividi-los, sem chegar a apaixoná-los, adotaram uma simbólica. Para uns, a linha reta exprime os bons sentimentos, a justiça, a probidade, a inteireza, a constância, etc., ao passo que os sentimentos ruins ou inferiores, como a bajulação, a fraude, a deslealdade, a perfídia, são perfeitamente curvos. Os adversários respondem que não, que a linha curva é a da virtude do saber, porque é a expressão da modéstia e da humildade. Ao contrário, a ignorância, a presunção, a toleima, a parlapatice, são retas, duramente retas. O terceiro partido, menos anguloso, menos exclusivista, desbastou a exageração de uns e outros, combinou os contrastes, e proclamou a simultaneidade das linhas como a exata cópia do mundo físico e moral. O quarto limita-se a negar tudo. Nem Azeroth nem Magog foram eleitos. As suas bolas saíram do saco, é verdade, mas foram inutilizadas, a do primeiro por faltar a primeira letra do nome, a do segundo por lhe faltar a última. O nome restante triunfante era o de um argentário ambicioso, político obscuro, que subiu logo à poltrona ducal, com espanto geral da República. Mas os vencidos não se contentaram de dormir sobre os louros do vencedor, requereram uma devassa. A devassa mostrou que o oficial das inscrições intencionalmente viciara a ortografia de seus nomes. O oficial confessou o defeito e intenção, mas explicou-os dizendo que se tratava de uma simples elipse, delito, se o era, puramente literário. Não sendo possível perseguir ninguém por defeitos de ortografia ou figuras de retórica, pareceu acertado rever a lei. Nesse mesmo dia ficou decretado que o saco seria feito de um tecido de malhas, através das quais as bolas pudessem ser lidas pelo público, e, ipso facto, pelos mesmos candidatos, que assim teriam tempo de corrigir as inscrições. Infelizmente, senhores, o comentário da lei é a eterna malícia. A mesma porta aberta à lealdade serviu à astúcia de um certo Nabiga, que se conchavou com o oficial das extrações, para haver um lugar na Assembleia. A vaga era uma. Os candidatos 3, o oficial extraiu as bolas com os olhos no cúmplice, que só deixou de abanar negativamente a cabeça, quando a bola pegada foi a sua. Não era preciso mais para condenar a ideia dos malhas. A Assembleia, com exemplar paciência, restaurou o tecido espesso do regime anterior, mas, para evitar outras elipses, decretou a validação das bolas cuja inscrição estivesse incorreta, uma vez que 5 pessoas jurassem ser o nome inscrito o próprio nome do candidato. Este novo estatuto deu lugar a um caso novo e imprevisto, como ides ver. Tratou-se de eleger um coletor de espórtulas, funcionário encarregado de cobrar as rendas públicas, sob a forma de espórtulas voluntárias. Eram candidatos, entre outros, um certo Caneca e um certo Nebraska. A bola extraída foi a de Nebraska. Estava errada, é certo, por lhe faltar a última letra, mas 5 testemunhas juraram, nos termos da lei, que o eleito era o próprio e único Nebraska da República. Tudo parecia findo,
Quando o candidato Caneca requereu provar que a bola extraída não trazia o nome de Nebraska, mas o dele, o juiz de paz deferiu ao peticionário. Veio então um grande filólogo, talvez o primeiro da República, além de bom metafísico, e não vulgar matemático, o qual provou a coisa nestes termos: em primeiro lugar, disse ele, deveis notar que não é fortuita a ausência da última letra do nome Nebraska. Por que motivo foi ela inscrito incompletamente? Não se pode dizer que por fadiga ou amor da brevidade, pois só falta a última letra, um simples A. Carência de espaço? Também não, vede, há ainda espaço para 2 ou 3 sílabas. Logo, a falta é intencional, e a intenção não pode ser outra, se não chamar a atenção do leitor para a letra K, última escrita, desamparada, solteira, sem sentido. Ora, por um efeito mental, que nenhuma lei destruiu, a letra reproduz-se no cérebro de 2 modos, a forma gráfica e a forma sônica, K e K. O defeito, pois, no nome escrito, chamando os olhos para a letra final, incrusta desde logo no cérebro, esta primeira sílaba, K. Isto posto, o movimento natural do espírito é ler o nome todo, volta-se ao princípio, a inicial Ni, do nome Nebraska. Cané. Resta a sílaba do meio, Brás, cuja redução a esta outra sílaba K, última do nome Caneca, é a coisa mais demonstrável do mundo. E, todavia, não a demonstrarei, visto faltar-vos o preparo necessário ao entendimento da significação espiritual ou filosófica da sílaba, suas origens e efeitos, fases, modificações, consequências lógicas e sintáxicas, dedutivas ou indutivas, simbólicas e outras. Mas, suposta a demonstração, aí fica a última prova, evidente, clara, da minha afirmação primeira pela anexação da sílaba K às 2 cane, dando este nome Caneca. A lei emendou-se, senhores, ficando abolida a faculdade da prova testemunhal e interpretativa dos textos, introduzindo-se uma inovação, o corte simultâneo de meia polegada na altura e outra meia na largura do saco. Esta emenda não evitou um pequeno abuso na eleição dos alcaides, e o saco foi restituído às dimensões primitivas, dando-se-lhe, todavia, a forma triangular. Compreendeis que esta forma trazia consigo uma consequência: ficavam muitas bolas no fundo. Daí a mudança para a forma cilíndrica. Mais tarde deu-se-lhe o aspecto de uma ampulheta, cujo inconveniente se reconheceu ser igual ao triângulo, e então adotou-se a forma de um crescente, etc. Muitos abusos, descuidos e lacunas tendem a desaparecer, e o restante terá igual destino, não inteiramente, de certo, pois a perfeição não é deste mundo, mas na medida e nos termos do conselho de um dos mais circunspectos cidadãos da minha república, Erasmus, cujo último discurso sinto não poder dar-vos integralmente. Encarregado de notificar a última resolução legislativa às 10 damas incumbidas de urdir o saco eleitoral, Erasmus contou-lhes a fábula de Penélope, que fazia e desfazia a famosa teia, à espera do esposo Ulisses. Vós sois a Penélope da nossa república, disse ele ao terminar, tendes a mesma castidade, paciência e talentos. Refazei o saco, amigas minhas, refazei o saco, até que Ulisses, cansado de dar as pernas, venha tomar entre nós o lugar que lhe cabe. Ulisses é a sapiência,